Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues, esse é o canal Cine Horror 101 e hoje chegou o dia da parte 2 da nossa retrospectiva do terror de 2022. Hoje falando sobre os filmes originais, ou seja, as novas ideias que não são derivadas de nenhuma franquia ou outros filmes pré-existentes. Para embarcar nessa retrospectiva, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Por mais que 2022 tenha sido um ano repleto de prequels, sequências, remakes e reboots, o ano bombou mesmo foi no terreno das novas ideias, com muita coisa, e eu repito, muita coisa sendo lançada aí nos últimos 12 meses. E claro, devido a essa grande quantidade de novos lançamentos, se eu fosse falar de uma maneira um pouco mais aprofundada de todos eles, eu ia ficar nesse vídeo aqui até 2023. Por isso, a minha ideia hoje é só dar uma pincelada nesses filmes para te deixar aí por dentro de tudo, mas sem me alongar muito em nenhuma das obras. Lembrando que eu vou estar aqui levando em consideração a data de lançamento desses filmes para o grande público. De modo que se tu for procurar alguns deles no Google, talvez apareçam como filmes de 2021, porque eles foram exibidos em alguns festivais no ano passado, mas só foram lançados nos cinemas ou direto para o streaming efetivamente esse ano. No final do vídeo, a gente vai eleger os melhores filmes em 3 categorias. A primeira delas, para a galera que não curte tanto um gore mais elevado ou filmes mais perturbadores no geral, que é a categoria de melhor filme leve do ano. Por outro lado, a gente tem também a categoria de filme mais violento / perturbador do ano, sendo que aqui a gente vai considerar tanto os filmes com mais violência gráfica, quanto aqueles que conseguem ser perturbadores por outros motivos que não a sanguinolência por si. E em terceiro lugar, é claro, a categoria de melhor filme de terror de 2022. Mas aqui, rapidinho, antes de começar a falar dos filmes, já vai aproveitando para se inscrever aqui no Cine Horror 101 e não perder as novidades do canal daqui pra frente. Aqui eu tô sempre falando sobre os novos lançamentos, fazendo críticas e reviews, falando de filmes clássicos e subgêneros e, claro, sempre dando muita dica de filme pra tu aí nunca ficar sem ter o que assistir. Já se inscreveu? Então, bora pra nossa retrospectiva! 2022 foi um ano que já começou em grandíssimo estilo dentro do cinema de horror, com o filme taiwanês The Sadness. Eu falei um pouquinho sobre esse filme lá no meu vídeo dos 5 melhores filmes de terror de 2022 até então, e não poderia deixar de mencionar ele aqui de novo porque, gente, é um filmaço. Trata-se de um dos filmes mais violentos dos últimos anos e um revigorante sopro de vida, ou deveria dizer de morte, nessa temática já tão saturada hoje em dia de filmes de zumbis. The Sadness consegue inovar muito nesse sentido porque não tem aquelas hordas de mortos-vivos burros, comedores de carne humana, que não conseguem pensar, falar ou raciocinar de qualquer forma. Nesse filme, os zumbis pensam, eles falam, eles interagem, por assim dizer, com as suas vítimas. Isso porque o vírus do filme, ele não necessariamente afeta as faculdades mentais, por assim dizer, dos infectados. Ele apenas mexe com o sistema límbico das pessoas, o que faz com que todo o pudor ou toda a moral seja dissipada e as pessoas fiquem reféns dos seus instintos mais primitivos. O resultado disso são zumbis que matam, torturam e abusam sexualmente das suas vítimas, isso tudo com requintes de crueldade. E The Sadness é um longa que não poupa o espectador dos detalhes grotescos dessas situações, o que acaba tornando o filme um festival de violência extrema, sadismo e depravação. Em janeiro tivemos também Fresh, um filme que começa ali quase parecendo uma comédia romântica, mas que depois se torna um suspense de tirar o fôlego depois da primeira metade do filme. A história é sobre uma jovem desiludida com o amor que acaba conhecendo um estranho no supermercado e se afeiçoando por ele conforme os dois vão conversando. Não demora para que eles comecem a ter uma relação e decidam ir viajar juntos, momento em que o dito carinha revela suas verdadeiras intenções com ela, o que não são, digamos, nem um pouquinho amigáveis. Apesar de Fresh ter uma temática um tanto pesada, o filme em si não é nada violento demais. Dá pra se assistir bem tranquilamente, pelo menos a maior parte das pessoas, né? Com exceção daquelas realmente mais sensíveis para esse tipo de conteúdo. Em termos de qualidade, Fresh é um filme muito bom, mas eu acho que poderia ter sido ainda melhor. Na minha opinião, a trama dá margem para muita coisa que podia ter sido melhor explorada e melhor trabalhada, que infelizmente não foi. Mesmo assim, rende com certeza um entretenimento de muita qualidade e ainda aborda algumas questões muito pertinentes sobre as relações modernas. Ainda em janeiro tivemos o filme finlandês Hatching, sobre uma família que vive de aparências nas redes sociais.
Logo no início do filme, a filha mais velha do casal acaba encontrando um estranho ovo na floresta e decide levar o negócio para casa para ela própria chocar dentro do próprio quarto. O que emerge dali, no entanto, é uma criatura bizarra que vai tornar a vida dela um inferno, trazendo terríveis consequências para toda a família. Enquanto terror, Hatching é um filme que, para mim, deixou um pouco a desejar. Porém, se a gente for assistir o longa com outros olhos, é possível encontrar algumas metáforas muito bem trabalhadas sobre depressão, abuso psicológico e descaso parental. Fechando os lançamentos de janeiro, tivemos o excelente Resurrection, para mim o thriller psicológico do ano, estrelado pela Rebecca Hall, que aqui dá um show de atuação. Trata-se de um filme bem tenso, melancólico, instigante, bizarro e perturbador, que no fundo nada mais é do que uma história muito honesta sobre como a gente lida com traumas do passado e principalmente sobre a maternidade e seus desafios. O filme consegue deixar a gente bem confuso em relação ao que realmente está acontecendo e o que é só a paranoia da cabeça da protagonista. Tudo isso dentro de uma atmosfera extremamente opressiva e desconfortável do início ao fim do filme. Sem dar spoilers, eu já adianto que o final é daqueles que deixa o espectador com uma pulguinha atrás da orelha, o que pode não ser muito legal para pessoas que curtem uma história mais amarradinha e um final mais bem explicado. Mas para quem curte essa vibe mais interpretativa e finais abertos, no geral, Resurrection é uma excelente pedida. Pulando lá para março, a gente teve o lançamento de X, o primeiro slasher da excêntrica produtora A24. Trata-se, na verdade, de uma grande homenagem ao gênero do slasher, principalmente obras lá dos anos 70 e 80, com grandes referências a filmes como O Massacre da Serra Elétrica e Sexta-feira 13. A história é sobre uma equipe de filmagem que vai lá para uma fazenda isolada a gravar um filme pornô. O problema é que os anfitriões, um casal de idosos que são donos do local, não ficam muito felizes com a presença deles lá, o que trará consequências desastrosas e sangrentas. X é um filme que sofre um pouco com um ritmo mais lento na sua primeira metade, o que é claro é feito propositalmente em prol de uma construção de personagens primorosa, mas pode desagradar algumas pessoas. Pessoalmente não foi algo que me incomodou, sendo que X, para mim, cumpriu todas as altas expectativas que eu tinha depositado sobre o longa. Embora a prequel desse filme, que saiu já em 2022, chamada Pearl, tenha sido para mim ainda muito melhor que esse primeiro filme. Em março também tivemos Marcas da Maldição, ou no original Incantation, um found footage sobrenatural da Netflix que oscila bastante entre erros e acertos, mas que no final tem um saldo bem positivo. Pra quem curte essa pegada de maldições ancestrais e uns bons sustos no meio do caminho, definitivamente Marcas da Maldição é um ótimo filme. Isso se tu tiver, claro, disposto ou disposta a relevar alguns deslizes do roteiro. Eu não vou me delongar muito aqui nesse filme porque tem vídeo aqui no canal falando só sobre ele. Então, se tu ficou interessado, dá uma conferida aqui nesse card que vai ficar em algum lugar da tela. E para fechar os lançamentos de março, tivemos Speak No Evil, um excelente filme que para mim, sem dúvidas, está lá na listinha de melhores do ano. A história é sobre um casal de dinamarqueses que resolve passar um fim de semana na casa de campo de um casal de amigos holandeses, ambos os casais com seus filhos pequenos. Acontece que a convivência das duas famílias nesse lugar não vai ser nada fácil, com algumas situações bem desconfortáveis acontecendo uma atrás da outra. O filme trabalha muito bem essa questão do desconforto do espectador, deixando a gente com uma vergonha alheia muito grande e com uma sensação de querer gritar para os personagens saírem dali o mais rápido possível para acabar logo com esse constrangimento. O que no caso é algo que pode não parecer lá muito assustador, mas acreditem, o negócio vai escalando e escalando até desembocar num final completamente chocante e perturbador. Sendo assim, Speak No Evil é uma indicação absoluta para ti que ainda não viu, mas eu acho bom deixar avisado que o filme talvez tenha alguns gatilhos, principalmente para quem é pai ou mãe de crianças pequenas. Em maio tivemos a estreia de Man, da A24, uma produtora que a gente sabe que tem mania de lançar uns filmes bem esquisitos. Mas mesmo para os padrões da produtora, Man é um treco bizarro. A história é sobre uma mulher que decide passar um tempo isolada numa casa no interior da Inglaterra e que logo começa a ser atormentada pela presença de algo ou alguém a perseguindo. Por trás de todas as alegorias e da trama confusa, Man é um filme que aborda temas como machismo, traumas e abusos. Mas não espere nada muito explícito aqui não, o filme é esquisito pra caramba e deixa tudo nas entrelinhas. Inclusive o final, sem dar spoilers, claro, é uma coisa completamente aberta, sem explicação nenhuma para absolutamente nada. Então se tu curte essa pegada, certamente Man pode ser uma boa pedida para ti. Pra mim, pessoalmente, mesmo gostando de finais abertos e de filmes mais diferentões, por assim dizer, Man acredito que tenha ido um pouco longe demais nesse quesito.
Seguindo para junho, tivemos Watcher, um filme de suspense que foi bem elogiado por aí, mas que eu, pessoalmente, na contramão do público geral, não achei lá grandes coisas. O longa conta a história de Julia, uma jovem que vai para outro país com seu marido e lá começa a sentir que está sendo perseguida por alguém. O filme é bem eficiente ao construir a vibe de suspense, que vai aumentando conforme o tempo passa. Isso graças a uma direção bem competente e a boas atuações. O problema para mim é que o filme acaba desperdiçando tudo isso num final sem sentido, forçado, tosco e completamente sem sal. Outra grande estreia de junho foi The Black Phone, um filme que fez bastante sucesso e que, na minha opinião, foi o melhor filme de terror mais comercial, por assim dizer, do ano. Na história, temos como antagonista The Grabber, um vilão que captura, aprisiona e mata crianças e adolescentes. Nesse contexto, a trama acompanha um garoto de 13 anos que foi capturado e colocado em um porão pelo The Grabber, enquanto ele tenta a todo custo escapar do seu cárcere e derrotar o serial killer. Uma coisa que tinha me deixado meio assim com The Black Phone, quando eu li um pouco sobre o filme, foi que ele adiciona uma pegada sobrenatural nisso tudo, com alguns fantasmas dando uma ajudinha pro Finney nas suas tentativas de escapar do lugar. Eu achei que isso pudesse parecer meio deslocado em uma trama sobre serial killers, mas na verdade foi tão bem feito que o negócio realmente ficou bom. Graças a essa realização primorosa, The Black Phone garante uma experiência angustiante, assustadora e muito divertida. Em agosto, tivemos Nope, o novo filme do Jordan Peele, nome por trás de grandes obras como Corra e Nós. Apesar de ter alguns elementos ali de terror ou suspense, eu não acho que Nope possa ser considerado como parte do gênero. Para mim, tá mais para uma aventura de ficção científica. Dentro disso, o filme se sai muito bem, com destaque para as ótimas atuações e para o design mega bizarro da criatura alienígena. Como é de se esperar do Jordan Peele, o filme conta ali com alguns momentos de alívio cômico muito bem encaixados e com uma crítica social nas entrelinhas, embora aqui ela esteja muito menos explícita e seja muito menos enfática do que nos outros longas do diretor. Ainda em agosto tivemos What Josiah Saw, um filme que desde quase um ano antes já estava sendo exibido em festivais por aí. A história segue uma família problemática em busca de redenção, explorando muito bem alguns traumas e inquietações dos personagens em meio a uma narrativa densa e sombria. A fotografia, o ritmo, a trama em si, tudo isso exala uma forte aura de decadência, depressão e melancolia, o que torna o filme uma experiência bem desconfortável, por assim dizer, de se assistir. Algo que, é claro, dentro do terror é muitíssimo bem-vindo. Chegando em setembro, tivemos um filme que foi considerado por muitos o melhor terror do ano, embora na minha opinião não tenha sido lá tudo isso. Esse filme é Barbarian, ou em português, Noites Brutais, um longa surpreendente cheio de plot twists e reviravoltas. Apesar de ter uma proposta interessante e um desenvolvimento que instiga por essa vibe da quebra de expectativa, algo que no geral é muito bom, eu acho que o filme sofre com uma falta de peso ao tratar de uma maneira muito descompromissada de uma temática que, na minha opinião, pedia muito mais seriedade. Nesse sentido, o maior problema do filme é que ele sugere muito mais peso do que realmente entrega, e para mim isso foi algo que deixou a experiência um tanto sem sal, por assim dizer. É claro, o filme tem vários méritos, não é à toa que ele está sendo tão elogiado, mas por conta disso tudo, na minha humilde opinião, ele deixou bastante a desejar. Se tu quiser saber um pouquinho mais da minha opinião a respeito desse filme, eu vou deixar o card aqui na tela para tu conferir a minha análise completa dele. Também no mês 9, saiu pela Netflix o drama criminal O Enfermeiro da Noite, ou no original The Good Nurse, baseado na história real de um serial killer que estima-se ter matado mais de 400 pessoas. O filme é simplesmente excelente, tendo como grande destaque os dois atores que fazem o par de protagonistas do filme. São performances maravilhosas dignas de Oscar, capazes de impactar bastante o espectador. E não, ele não chega a ser terror, mas enquanto drama e enquanto suspense, o filme funciona, que é uma maravilha. Definitivamente, pra mim, é o melhor filme baseado em fatos reais de 2022. E se tu quiser saber um pouquinho mais sobre ele, tem vídeo aqui no Cine Horror 101. Sim, eu vou deixar novamente o card aqui na tela. Outro lançamento de setembro foi Smile, um terror sobrenatural com uma pegada mais psicológica que agradou bastante gente. A história é sobre uma psiquiatra que, depois de presenciar o brutal suicídio de uma de suas pacientes durante uma sessão, começa a ser visitada por uma entidade maligna que a assombra. A premissa é bem simples e o desenvolvimento do filme também. A gente tem vários clichês, jump scares e tudo aquilo que a gente está acostumado em ver nesses terrores mais comerciais à la Invocação do Mal.
Trata-se de uma receita da qual eu, particularmente, não sou muito fã, mas com certeza vai agradar bastante gente. Afinal, o filme tem bons sustos, ele é bem feito em vários sentidos, contando ainda com alguns momentos bem encaixados de alívio cômico que funcionam na estrutura da narrativa. Ou seja, é um filme que tem seus méritos, e se essa pegada mais comercial é a tua praia, vai fundo que tu vai curtir. Chegando no mês de Halloween, outubro, tivemos o slasher teen da A24, Bodies, 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 um filme que basicamente serve para deixar a gente com raiva da geração TikToker e torcer para que todo mundo ali morra da pior forma possível. Paradoxalmente, é justamente por ter personagens tão insuportáveis que o filme consegue sim ser muito bom. Trata-se, pois, é uma crítica a essa vida de aparências mantida através das redes sociais e toda a hipocrisia e falsidade que isso envolve. No filme, um grupo de adolescentes ricos se reúne para fazer uma festa durante uma tempestade na mansão de um deles. O problema é que o que começa como uma noite muito divertida acaba se tornando um terrível pesadelo, conforme os adolescentes vão morrendo um a um dentro da casa. E quanto mais corpos vão sendo achados, mais vão caindo as máscaras sociais dessa galera, revelando-se segredos e intrigas que existiam por baixo dos panos entre os amigos, entre diversas aspas. Isso tudo colabora para um clima muito forte de tensão entre eles, um negócio que vai escalando até a revelação final, um tapa de luva na cara dos próprios personagens. Diga-se de passagem, algo que encaixa muito bem nessa pegada satírica e crítica, mas ao mesmo tempo descompromissada e irreverente, que o longa tem do início ao fim. Chegando agora no finalzinho do ano, tivemos Até os Ossos, um drama temperado com muito sangue e violência gráfica. O filme conta uma história de romance entre dois jovens desajustados em uma jornada de autodescobrimento e amadurecimento, ao longo da qual eles também vão acumulando uma quantidade significativa de corpos e sangue pelo caminho. Essa premissa pode até parecer um pouco cômica ao juntar romance adolescente com derramamento de sangue, mas o filme não tem nada a ver com comédia. Trata-se de uma história com uma fortíssima carga dramática, tão perturbadora quanto comovente. Um filmaço que com certeza vale a pena conferir. E já sabe, né? O card para conferir o vídeo sobre esse filme aqui do Cine Horror 101 tá aí na tela. Também em dezembro tivemos The Menu, um suspense bem interessante que se utiliza de uma trama bizarra e de uma narrativa criativa para tecer comentários sociais muito pertinentes. Com uma pegada bem descompromissada e irreverente, The Menu tem muita personalidade e um charme muito próprio, podendo agradar aquela parcela da audiência que estiver disposta a embarcar na viagem que é esse filme. Também rolou a crítica aqui no canal e o card está aí na tela em algum lugar para vocês conferirem. Também rolou em dezembro Sharkbait, mais um filme sobre um monte de personagem descartável sendo dilacerados um a um por um animal carnívoro tornado uma máquina de matar pelo cinema. Trata-se de uma premissa mais do mesmo, algo que de vez em quando ainda resulta em alguns bons filmes, como foi A Fera, lá de agosto, mas que aqui, no caso de Sharkbait, deixou bastante a desejar. Dezembro também foi o mês de lançamento de um terror experimental canadense chamado Skinamarink, sobre duas crianças sozinhas em casa que são atormentadas por uma entidade sobrenatural. Por tudo que envolve a realização desse filme, desde a forma como ele foi filmado até o ritmo da narrativa, ele com certeza é muito diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. O que no caso é algo que parece funcionar para botar medo, já que tem muita gente dizendo que Skinamarink foi um dos terrores mais assustadores do ano. Mas é claro, para tu achar isso e para tu curtir o filme, tu tem que comprar essa proposta mais experimental e diferentona, algo que nem todo mundo está disposto a fazer. No último dia 8, a gente teve também a estreia de The Mean One, uma paródia slasher do Grinch, estrelada pelo David Howard Thornton, o nosso querido palhaço Art, no papel do vilão rabugento. Eu ainda não vi esse filme e, sinceramente, eu ainda não decidi se eu tô botando fé ou não, mas com certeza posso afirmar que eu tô curioso. Depois que eu assistir, podem ter certeza que vai ter review aqui no Cine Horror 101. E assim concluímos a nossa retrospectiva do terror 2022, restando agora a eleger os melhores nas nossas 3 categorias: melhor filme de terror leve, filme mais violento / perturbador e, claro, melhor filme do ano. Lembrando que nesse vídeo estão valendo só os filmes originais, ou seja, aqueles que não são derivados de obras pré-existentes, como prequels, sequências, remakes ou reboots. Para esses filmes eu falei lá no primeiro vídeo dessa retrospectiva, que se tu ainda não conferiu, vale a pena dar uma olhada. Bom, começando pelos filmes leves, eu acho que em terceiro lugar dá pra gente colocar Nope. Justamente por não ser necessariamente terror, o filme cabe muito bem nessa categoria, embora tenha, sim, uma ou outra cena ali um pouco mais pesada, mas acredite, não é nada demais também. Em segundo lugar, temos The Menu, outro filme que tem uma outra cena ali um pouquinho mais pesada, mas que sem dúvidas é bem palatável para a grande maioria da audiência.
E em primeiríssimo lugar temos Fresh, um excelente suspense que trata sim de uma temática pesada, mas que não senta a mão em termos de gore e de sangue. Tem uma cena ou outra que é mais desconfortável de assistir? Tem, mas também não é grande coisa. Pode ir tranquilo assistir que eu garanto que traumatizado tu não fica. E agora, indo na contramão da categoria dos filmes leves, temos os filmes mais violentos e perturbadores do ano. Em terceiro lugar, acho que dá para colocar Até os Ossos, um filme que por sua temática mais pesada e por algumas cenas de violência gráfica extrema, com certeza merece seu lugar aqui nessa categoria. Em segundo lugar, temos Speak No Evil, que não tem lá muito sangue jorrando. Mas é claro, é sempre bom lembrar que para um filme ser perturbador, ele não precisa necessariamente ter violência gráfica, e esse é exatamente o caso desse longa. E, em primeiríssimo lugar, não poderia estar outro filme que não The Sadness, um filme que não pega leve em termos de sadismo e violência extrema. Junto com Terrifier 2, o filme que provocou vômitos e desmaios nas sessões de cinema em que foi exibido, The Sadness é sem dúvidas o filme mais violento do ano e, na minha humilde opinião, um dos melhores de 2022. E para nossa categoria de melhor filme, temos em terceiro lugar O Enfermeiro da Noite, que apesar de não ser terror, é um suspense e um drama tão bom que não tinha como eu não colocar aqui. Em segundo lugar, temos Resurrection, um filme que me encantou em diversos aspectos que para mim ganha o título de melhor thriller psicológico do ano. E em primeiríssimo lugar, como o melhor filme de terror de 2022, a escolha foi difícil, mas no final não teve jeito. Eu tive que ficar com Speak No Evil, um filmaço de qualidade inquestionável, incrivelmente desconfortável e coroado com um final chocante e perturbador. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like caso tenham curtido o vídeo e de comentar aí o que vocês acharam desses filmes sobre os quais eu falei hoje. Quais desses filmes vocês assistiram? Quais ficaram com vontade de assistir? Quais vocês acham que faltaram aqui nessa retrospectiva? Porque, né, convenhamos, não teve como falar de todos. E, principalmente, o que vocês acharam das minhas escolhas nessa premiação aqui do Cine Horror 101? Bora debater aí nos comentários, porque o que não falta é assunto. Ah, e fica de olho que a parte 3 dessa retrospectiva logo tá aí, falando sobre as séries de terror de 2022. Por hora, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!